Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Omnicast, eu sou o Omnicaster e hoje é dia de falar sobre esse filme aí, que é o Beco do Pesadelo. Então caso você não tenha assistido esse filme, ou caso você tenha assistido, hoje eu vou fazer um resumo aí do filme para vocês, colocando minha opinião pontualmente aí em alguns pontos do filme. Lembrando que existem vários vídeos desse tipo aqui no Omnicast e eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição aí outros vídeos desse tipo falando sobre outros filmes e fazendo resumos também, final explicado, essas coisas. E aqui eu vou tentar explicar alguns pontos que eu acho que precisam ser explicados no filme Beco do Pesadelo e também, é claro, fazer um resumão aí para quem não assistiu o filme, não quer assistir ou para quem já assistiu e quer dar uma relembrada. Então, sem mais delongas, bora lá! Esse filme aqui ele conta a história de um cara chamado Stanton Carlyle, para falar a verdade, e a gente vai seguir ele por toda a trama do início até o fim. No início do filme a gente tem ele ali chegando de uma viagem, parece que o filme deixa bem claro que ele estava fugindo de alguma coisa que ele fez. A gente não sabe direito o que é, mas a gente sabe que ele está fugindo e está querendo encontrar uma espécie de nova vida. Então ele vai lá, vai procurando trabalho e tal, e aí que ele chega nesse circo que a época se passa ali em 1940, o filme tem todo aquele lance, vai ter a guerra depois ali, mas o filme não aborda muito isso. O importante é que é o circo, e nessa época esse tipo de circo existia muito. Era um circo que possuía diversas atrações, possuía o famoso Circo dos Horrores, que apresentava aquelas pessoas com algum tipo de deficiência, se aproveitava delas na verdade, né? Mas enfim, ele vai chegar nesse lugar aí e ele vai querer trabalhar. Então ele começa ali, começa a ajudar aos poucos e tal, ele vai ajudando e ele passa a trabalhar nesse lugar ali de forma física. É aí que a gente conhece o personagem do Willem Dafoe, que é o Clem, que é como se fosse o dono desse circo. Então o personagem do Bradley Cooper, que é o nosso protagonista, vai se relacionando com esses outros personagens, com o Clem também, que é o dono do circo, e a gente percebe que ele é um cara muito ambicioso, dá pra ver no olhar dele, dá pra ver em simples ações que ele tem, dá pra ver que o dinheiro é muito importante pra ele. A gente vê isso até em um momento que ele tinha um rádio ali, e ele vende pro cara assim, sem nem pensar ali, quando o cara oferece uma grana, ele, opa, já vamos vender aí. É um detalhezinho bem pequeno, mas eu acredito que o diretor vai colocando essas coisas pequeninas pra gente ir percebendo um pouco mais sobre o desenvolvimento do personagem, sem a gente ter que olhar tanto a fala, sem ser algo tão explícito. Ele vai colocando no ambiente ali e a gente vai percebendo. Continuando, ele tá trabalhando aí nesse circo e tal, e daí a gente tem um momento ali, que é logo quando ele chega nesse lugar aí para começar a trabalhar e tal, que tem uma espécie de atração do circo, e essa vai ser uma parte muito importante, tanto agora, tanto quanto no final, que é uma atração que eles chamam de uma criatura ou algo do tipo, que é nada mais que um homem. A gente vê ali que o homem ele tá desnutrido, tá com cabelo grande, barba gigante, tá realmente numa situação deplorável, e o dono do circo prende esse cara ali e solta na hora de fazer a atração, e a atração ele joga uma galinha viva pra esse cara, e esse cara tem que ir lá e comer a galinha. Realmente é uma cena forte, é uma cena chocante quando isso acontece, mas a gente percebe que aquele cara ali, até pela fala dele, ele foi transformado naquela forma. O filme deixa explícito que ele não tá ali exatamente porque ele quer, mas fizeram ele estar daquela forma deplorável. Ele até foge depois, e daí o nosso protagonista, o nosso herói, entre aspas, o Stan, vai atrás dele para tentar achar ele. E daí esse cara tá dizendo, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. Ele fica repetindo. E ele quer dizer que ele não era daquela forma, que ele realmente estava sendo obrigado a estar ali. Essa atração, essa criatura ali que criaram, né? Que na verdade é só um homem normal ali nessa situação. E daí o homem vai lá e ataca o Stan, e a gente pensa, que o Stan vai querer ajudar esse cara. É isso que a gente imagina, que o Stan vai querer ir lá e vai ajudar esse cara, porque a gente tem essa impressão do protagonista ser geralmente o herói da história, mas não é o que acontece. O Stan ele vai lá, se levanta depois de levar uma pancada na cabeça e espanca esse cara aí que estava preso. E depois ele vai preso de novo, mas ele espanca de verdade. A gente vê que o Stan ele é meio violento, ele tem essa violência meio reprimida e tal.
Mas assim, o tempo vai passando, o Stan ele vai trabalhando nesse lugar e ele conhece ali duas pessoas ali que fazem apresentações. Um é um senhor já de idade, que ele é um mentalista, ele até tem um livro ali que ensina várias formas de fazer o mentalismo, várias formas de descobrir como mexer com a mente da pessoa, vários códigos que ele utiliza com a mulher dele, códigos linguísticos, em que ele pode descobrir sobre a pessoa utilizando essa artimanha ali. Ela vai falar alguma coisa para ele e ele vai acabar descobrindo algumas informações sobre a pessoa para fazer esse mentalismo falso aí. O filme utiliza isso bastante também, essa questão aí de iludir as pessoas, que as pessoas na verdade que se iludem nesse tipo de truque, mas eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para depois. E daí o Stan ele vai curtindo esse lance de mentalismo, ele quer saber um pouco mais e tal, ele até tem um lance com a mulher desse cara aí, mas é algo bem passageiro ali. E daí o Stan ele diz que ele quer aprender com esse cara, e esse cara aí ele tem um problema com álcool. E aos poucos o Stan realmente vai lá aprendendo com esse cara. O Stan se relaciona também com uma outra mulher ali que está nesse circo, que ela faz uma outra apresentação. E aos poucos a gente vê também que o Stan ele quer evoluir, ele quer fazer as coisas de uma forma melhor. Então esse show da mulher ali, ele evolui, faz um lance mais elaborado para ela. A gente vê então que ele busca esse desenvolvimento, ele busca esse crescimento, e esse crescimento é econômico. O filme deixa isso muito claro. E daí a gente tem essas coisas aí acontecendo, e daí tem uma hora ali que esse senhorzinho ele fala pro Stan ali que é muito perigoso esse livro, que esse livro tem que ser usado com cuidado. E é claro, eles sempre falam também pro Stan que apresentações assustadoras não devem ser realizadas, que são aquelas apresentações que envolvem espíritos, que envolvem esse tipo de coisa. Ele não deveria fazer isso daí. Mas o tempo passa ali e tal, e daí tem um dia que esse senhorzinho, dono desse caderninho aí de mentalismo, ele quer uma bebida e tal, e o Stan vai lá e entrega pra ele. E daí o senhorzinho acaba morrendo depois. O filme ele não deixa muito claro o que aconteceu, ele não sabe se foi o Stan que matou ele ou se ele morreu de alguma outra forma, mas a gente sabe que o Stan tinha entregado essa bebida pra ele. E agora o Stan é dono desse caderninho aí, ele começa a estudar mais ainda. E depois disso tem até um evento ali que aparece um policial no local ali, e ele quer fechar o circo, porque quer crime, aquela apresentação lá do cara enjaulado e tal. E daí ele quer fechar o circo, e o Stan fala com ele, começa a mandar o papo, e de alguma forma ele consegue iludir esse cara, falar da mãe dele, sei lá o que, ele ilude esse cara, e daí o Stan pensa, opa, eu tenho uma habilidade. E é aí que o Stan ele vai querer sair desse circo, ele vai lá e leva a outra mulher que tá junto com ele. Lembrando que eu tô dando uma resumida, eu sei que vai ficar longo isso aqui, mas eu tô dando a maior resumida que eu posso para vocês entenderem esse filme, que tem 2h30, então vai ficar meio longuinho, mas eu espero que vocês curtam. Mas daí, prosseguindo, o Stan ele descobre essa habilidade que ele tem, e daí ele resolve sair do circo para buscar uma nova vida. Ele até diz para essa moça que tá com ele que ele vai dar o mundo e tudo que tem dentro para ela. Ele promete várias coisas e tal. E daí a gente tem um corte de tempo ali, a gente vê que ela tá treinando com esse caderninho para eles fazerem os shows e tal, e que eles estão tendo muito show, 2 shows por dia. E a gente vê que eles evoluindo bastante, eles estão numa casa melhor, eles estão com mais dinheiro, mas a gente vê que ela também tá infeliz, porque não era isso exatamente que ela queria, o que parece, porque parece que esse sucesso, esse dinheiro todo, era uma coisa que o Stan queria. Então eles estão ali e tal, fazendo muita grana. A gente vê que o Stan, ele realmente tá enganando as pessoas, porque é óbvio que ele descobre as informações antes, tem toda essa maracutaia, então é tudo uma enganação ali, até que um dia num show aparece ali uma mulher e começa a confrontar ele, dizendo que ele é um farsante. Mas antes dela chegar ali, acabei esquecendo, tem um juiz ali, e o Stan ele vai lá e faz o show assustador que é quando ele diz que tem alguém por perto, algum espírito, um negócio. Ele faz esse show com o juiz ali e diz que, se não me engano, a esposa do juiz tá ali, tá tocando no ombro dele, faz toda essa porcariada que não era pra ele fazer, porque
O senhorzinho, antes de morrer, até diz pra ele que quando você começa a mentir demais, você começa a acreditar na mentira. Então é como se o Stan ele fosse acreditando que ele realmente tem algum tipo de poder, ele realmente está levando muito a sério, ele mente tanto que aquilo para ele vai começar a se tornar algo natural. E a gente vai ver nesse decorrer aí do filme. E daí aparece essa mulher aí, uma psiquiatra que estava junto com esse juiz, e fala que o Stan tava mentindo, sei lá o que e tal, confronta ele, pergunta pra ele o que tem dentro de uma bolsa. Ele vai lá, dá umas maracutaia, dá uma analisada nela, descobre o que tinha na bolsa, e daí a gente vê que já rola aquela tensão sexo no ambiente, mas enfim, a gente sabe que vai rolar alguma coisa entre eles. O filme ele é meio óbvio em certos pontos, mas a gente sabe que vai rolar alguma coisa entre eles. E daí eu vou dar uma resumida nessa parte aqui. O Stan ele começa a se envolver com essa mulher aí, começa a se envolver com o juiz, começa a dar menos atenção para a própria mulher dele, porque o que ele quer é realmente dinheiro. Desde o início do filme, ele não é um cara com compaixão pelos outros, ele não tá nem aí pros outros, ele quer dinheiro. Então ele começa a fazer, em troca de receber informações sobre clientes aí, para ele poder fazer o show de mentalismo dele, ou seja, ele precisa das informações para ele poder dizer o que a pessoa quer ouvir e tal. Ele começa a fazer uma sessão de terapia com essa mulher. É o que ela pede pra ele, ela diz que quer a verdade, em troca da informação ele vai lá e aceita. E a partir disso o Stan vai enganando todo mundo que aparece. Ele encontra um casal ali, amigo desse juiz, um casal de pessoas ricas que perderam o filho pra guerra, e ele começa a dizer pra esse casal que o filho tá ali, que o filho tá tocando no ombro, sei lá o que. Ele começa a enganar, ele começa a fazer só esse tipo de show sobrenatural aí. E a partir disso também a gente vai vendo ele se abrindo com a psicóloga. Ela é muito boa nisso, pra falar a verdade. E o Stan ele tem vários traumas. Trauma também é um ponto interessante no filme, porque tem um momento lá que aquele senhorzinho do circo ele vai lá e faz uma espécie de mentalismo com o próprio Stan, ou seja, ele vai lá e descobre um pouco da vida do Stan, e ele fala: tu tem algum problema com teu pai, alguma coisa, tu carrega alguma coisa dele aí que tu roubou, sei lá o que. E daí o Stan fica assim: mas como é que ele sabia se o Stan não tinha falado pra ninguém? Daí o velho fala: porque todo mundo tem algum problema com os pais, todo garoto tem algum problema com o pai, etc. E daí o Stan também usa esse truque outras vezes ali e tal. Mas o que importa é que o Stan realmente tinha esse trauma com o pai dele. Parece que o pai dele não dava atenção pra mãe dele, era um beberrão, um bêbado, etc. Então o Stan ele exalta até a metade do filme ali que ele nunca bebeu, nunca vai beber, ele nunca vai ser igual o pai dele. Eu não entendi direito essa parte, mas eu acredito que o filme deixe meio claro que o pai dele também era meio ganancioso, que nem o Stan, que o pai dele abandonou a família para ir para algum outro lugar, um negócio assim. É meio confuso certas partes do filme. Se você entendeu aí melhor que eu, algo do tipo, comenta aí nos comentários, eu vou apreciar muito. Mas prosseguindo ali, o Stan ele tem esse problema, ele diz que não bebe e tal, então ele vai tendo essas consultas e a gente vai vendo que no decorrer, quanto mais ele se envolve com essas maracutaias, quanto mais ele se envolve em enganar essas pessoas, mais ele vai se tornando diferente. Tipo, antes ele não bebia, a partir de um certo momento do filme ele começa a beber bastante, ele começa a ficar diferente. Então tem todo esse lance aí, e mais lá pro meio do segundo ato a gente vai ter ali o Stan que vai ter que ser cliente de um cara que parece que é bem reservado, um cara extremamente rico, um dos mais importantes ali da região, e o Stan vai ter que fazer esse cara aí ver a esposa dele de novo, né? Daí o Stan começa ali a enganar o cara e tal, a psicóloga vai passando informações pra ele, todo o dinheiro que o Stan recebendo, ele dá o dinheiro para essa psicóloga guardar. E daí a gente vai vendo que o Stan vai se envolvendo num jogo muito perigoso ali, porque esse cara rico, ele já deve ter matado uma porrada de gente aí, de médiums que ele chamou, mas era falso e dele matou. Então o Stan ele vai seguindo nessa atuação, nessa encenação. Só que aos poucos ele vai percebendo que ele tá indo demais. Ele não vai percebendo, mas o filme mostra pra gente, na verdade, que o Stan tá passando do ponto, que ele tá indo pra um lugar perigoso, tá fazendo um jogo arriscado.
Tem até uma parte ali em que o pessoal do circo vai visitar ele, a esposa dele, e uma mulher lá, mulher daquele cara que morreu, o mentalista. A gente vê que ela tá preocupada com o Stan, ela faz um joguinho de tarô ali pra ele, diz que a coisa não vai dar bom, que é melhor ele parar agora, porque o destino dele no futuro não é bom. Mas o Stan fala, eu posso mudar o meu destino, dar uma mexidinha no tarô ali, nem dar bola pra ela. Mas aos poucos a gente vai vendo que o Stan ele tá piorando, a gente recebe mais flashbacks do passado dele, o que ele fez, que ele tava fugindo no início do filme. A gente vai percebendo aos poucos ali o que era que na verdade o Stan matou o pai dele. Ele abriu a janela ali da casa, deixou o frio entrar e matou o velho de frio. E daí pegou o relógio dele e tal, e depois disso saiu. O Stan ele odiava o pai dele, ele tinha esse trauma, e ele diz pra si mesmo que nunca vai ser igual ao pai dele, sei lá o que. E no decorrer do filme a gente vai vendo que não é bem assim que a banda toca, e que aos poucos ele tá realmente sendo mais parecido. E daí a gente também tem outros flashbacks ali da consulta com a psiquiatra ali, a mulher que ele tava se envolvendo. É claro, ele se envolve com ela de outras formas aí, que vocês já devem imaginar, mas ele faz essas consultas e a gente vê que ele matou aquele cara dono do livro também. De alguma forma, eu não entendi direito como é que ele matou o cara, foi porque ele deu a bebida pro cara, o cara acabou morrendo, não era pra ele... na verdade eu me toquei agora enquanto eu explicava pra vocês. Existiam 2 caixas cheias de bebida, uma tinha veneno e uma tinha bebida de verdade, a cachaça lá. E daí o filme não deixa muito claro isso, eu até demorei pra perceber, só me toquei agora. O Stan vai lá e pega o veneno e dá pro senhorzinho. E daí ele acaba morrendo, e o Stan fez isso pra poder pegar o livro dele, pegar todas as estratégias, artimanhas, sei lá o que, pra poder enriquecer as custas daquele homem. Então é muito interessante, tem vários detalhezinhos, por exemplo, esse eu não tinha pegado, eu só me toquei agora, eu não tinha entendido direito como é que o senhor tinha morrido, mas dessa forma, ele envenena o velho ali. E a gente percebe também que o Stan, ele tá muito mal já, ele tá numa situação mental que ele tá se complicando muito. E o velho lá, que ele tá trabalhando pro velho ver a esposa, ele quer ver a esposa logo, e o Stan então ele decide que vai fazer a esposa do velho aparecer. Então ele vai lá falar pra mulher dele que já não quer nada com ele, já tá quase indo embora. Ele fala, não, me ajuda aí a fazer a sua última coisa e tal. E daí ele bota uma fantasia ali na mulher dele, faz ela aparecer com a falecida esposa desse velho. Esse velho eu não vou falar muito, mas parece que ele era um babaca, um canalha assim, que parece que ele acabou matando a esposa, fez ela ter um aborto ali e tal, e daí depois esse velho, pra tentar lidar com o trauma da morte da esposa, ele começou a machucar jovenzinhas. É meio confuso essa parte, mas pulando. O Stan ele chega ali pra fazer essa encenação ali com a esposa dele, dizendo que é a falecida do velho, e ele achou que o velho ia ficar longe da esposa dele. É uma assombração ali, o velho ia se manter afastado, só que não é bem assim que acontece. E esse cara aí vai tentar correr até a esposa ali do Stan, pra ver se é a falecida mesmo. E ele vê que não é, ele fica extremamente irritado, começa a xingar o Stan, bate nela. E daí o Stan ele já não tinha gostado quando o velho falou que maltratava garotinhas, jovenzinhas ali e tal. O Stan já não tinha gostado. E daí o Stan, quando o velho bate na esposa ali, o Stan arrebenta a cara do velho no soco e mata o velho. Esse momento aí é da hora, a primeira vez que o Stan fez uma coisa que presta na vida dele. Mas ele mata esse velho aí. Daí o segurança do velho, que já tava de olho no Stan, vem quando vê que o velho morre, começa a atirar no Stan, mas daí o Stan pega o carro e atropela o cara, é uma loucura. Ele faz parecer depois que foi tudo uma encenação e tal. E daí a gente já tá se aproximando pro final do filme. Começa a ficar tudo muito frenético e tal. O Stan ele vai lá pro consultório da psiquiatra, ele já tá bem bêbado. E daí ele vai lá e vê que ela passou a perna nele. Ela pegou a grana ali. Na verdade o Stan planejava passar a perna nela, porque ele pediu pra ela guardar o dinheiro no cofre, só que ele tava planejando alguma hora tirar daquele cofre e não dar nenhum dinheiro pra ela, porque o combinado era fazer 50-50, metade a metade. Só que o filme deixa muito claro também que ela não tava nem aí pro dinheiro, ela tava aí pro Stan. Pra mim é meio confuso essa personagem, porque eu não entendi direito qual seria a motivação dela. Eu acredito
que ela devido a um trauma que ela tinha também, e ela viu as enganações que o Stan estava fazendo, ela quis dar um jeito nele, de verdade. Então ela vai lá, passa a perna nele, e daí o Stan ele se vê desolado, ele não sabe o que fazer, então ele vai lá e tenta matar ela, só que não dá certo, a polícia vem, ele começa a correr, e aí ele entra num vagão de trem ali, e nessa parte tu já sabe para onde é que o filme tá indo, entra num vagão de trem ali cheio de galinhas e tal, e consegue fugir ali do local, só que sem dinheiro nenhum, tudo que ele fez não serviu pra nada. E daí a gente vai ter ali o finaleiro do filme ali, o Stan, ele virou um mendigo, ele tá com o cabelo gigante, tá com a barba, que é uma desgraça. E ele virou um mendigo, ali tá gastando todo o dinheiro que ele tem com bebida, até o relógio que era do pai dele, o pai odiado dele, ele entrega pra pegar uma bebida. E o filme termina com ele indo num circo. O filme, na verdade, deixa muito claro que a aparência do Stan ajudou muito ele. Ele é um cara considerado bonito e tal, tem os dentes perfeitinhos ali. E o filme deixa isso muito claro. O filme deixa claro que a aparência dele ajudou muito. O filme ele trata muito essa questão das aparências também. Ou seja, aquelas pessoas que não são consideradas bonitas ou que têm aquela diferença física ou uma diferença algo do tipo, elas são as atrações bizarras do circo, enquanto o Stan ele teve essa oportunidade de ser o que ele queria. Ele trabalhava no circo, ele não era uma atração ali. Mas nesse final aqui a gente vê que o Stan ele já está muito parecido com aquele homem lá da gaiola no início do filme, que ele mesmo bateu lá, que ele não ajudou, etc. E ele chega nesse circo ali e fala com o dono: pô, eu queria um trabalho, eu sei fazer mentalismo, não sei lá o que. E o dono, a gente vê que o dono não dá nem bola pra ele. E a gente percebe que o dono não dá bola pra ele, não pela proposta dele, mas pelo que ele tava aparecendo. E daí o Stan, ele diz que faz mentalismo e tal, e o dono diz: não, mentalismo é um negócio que não era e tal. Diz que ele tá fedendo, diz que por ele se afastar. E daí o Stan vira de costas, tá indo embora. O Stan, ele tá passando fome, ele tá numa situação difícil ali. E logo no início do filme, eu esqueci de comentar, naquela parte do circo, o Stan pergunta pro Clan, que era o dono do circo, como ele fazia para transformar um homem naquela fera, naquela atração. Daí o dono do circo falou para ele que eles pegavam alguém que já estava sem esperanças, alguém que já estava sem saber o que fazer na vida, um bêbado que bebia 2 garrafas por dia, e ofereciam um trabalho que eles diriam ser temporário até encontrar outra atração, mas que no final durava para sempre. Ou seja, eles davam esperança pro cara ali, mas ele ia sempre ficar ali. Depois eles viciavam o cara com drogas, com bebida, ofereciam as galinhas para ele comer e tal, e ele acabava aceitando porque ele não tinha mais nada, ou seja, algo muito deplorável, algo muito triste. E quando o Stan volta ali pra falar com esse cara de novo, o cara fala exatamente a mesma coisa pra ele, as mesmas frases, fala: é um trabalho temporário, é só até a gente achar outra atração. Então o Stan ele tem um ataque de riso, porque na hora ele lembra da fala ali, ele percebe essa coincidência, e daí ele diz a mesma coisa que o dono do circo falava, que todos os homens naquela situação dizem, que é: eu nasci pra isso. Ou seja, para toda aquela situação que ele vai passar, para tudo aquilo, ele diz: eu nasci para isso. Porque ele já não tem mais para onde ir, ele é um cara procurado, ele fez muita merda, ele já não tem mais ninguém. Então ele fala isso e o filme acaba. Ou seja, o filme ele tem uma mensagem muito óbvia, que é sobre ganância, sobre voltar ao mesmo ponto de partida, sobre querer muito e ficar com pouco, aquele famoso paradoxo de Ícaro: quando você voa muito perto do sol, você pode acabar derretendo as asas e cair lá embaixo. E é isso que acontece com o Stan. De uma forma nada sutil, o filme mostra pra gente a trajetória dele, a trajetória de ganância dele, a trajetória dele tentar se afastar do pai dele, mas aos poucos ele vai se tornando igual o pai dele, ele vai se tornando um bêbado, ele vai priorizando o trabalho em vez da própria esposa, ele acaba abandonando ela, ele trai ela, ou seja, ele faz tudo isso, tudo que o pai dele tinha feito, ele fez. Ele busca um dinheiro que ele não sabe nem exatamente para que é, mas ele fica buscando isso o tempo inteiro e no final ele acaba sem nada. É um filme muito interessante em diversos simbolismos que, é claro, eu não pude falar, senão o vídeo ia ficar imenso. Mas, por exemplo, tem uma cena
onde depois do Stan arrebentar a pau aquela atração lá, aquele pobre homem do início do filme, eles vão comer num restaurante assim. Primeiro eles largam esse homem ali no hospital, e no hospital tá escrito Jesus salva, ou Jesus saves, assim, numa cruz assim com letras brilhantes, só que o J, o E e o S estão apagados, daí fica us saves, ou seja, nós salvamos. Então o filme ele também tem essa mensagem de compaixão, o jeito que a gente trata as outras pessoas por elas serem diferentes, por elas estarem em uma condição diferente, por esse tipo de coisa. Então o filme ele tem diversas mensagens interessantes que são muito fáceis de pegar. Eu falei a maioria aí, mas provavelmente se você avaliar o filme aí com mais calma, se você assistir, você vai conseguir encontrar outras coisas. O oportunismo que o Stan usou, ele se aproveitou de diversas pessoas. E o filme até diz em algum momento, um personagem diz que não era o Stan que iludia as pessoas, ele nunca iludiu ninguém. Eram as pessoas que se iludiam, porque o Stan dizia o que elas queriam ouvir, ou seja, tua esposa tá aí colocando a mão no teu ombro, tua esposa falecida. Era o que a pessoa queria ouvir, então ela aceitava aquilo, então o Stan ele trabalhava com isso. Ele fazia as pessoas acreditarem em algo que não era verdade. Em vários momentos do filme, a esposa dele, ou aquela mulher do circo, diz pra ele, vai lá e fala pra aquela pessoa que o que tu fez não é verdade, tu não é nenhum médium. Mas o Stan não faz isso. E por isso que eles ficavam advertendo ele para ele não ficar fazendo esses shows mais assustadores, esses shows mais sobrenaturais, porque ele mexia com algo que ele não devia mexer. E o filme ele deixa um pouco escondida essa parte sobrenatural, mas a gente sabe que existe algo sobrenatural ali, uma espécie de destino, uma roda de karma ali que vai voltar para o Stan no final por tudo que ele já fez e acaba realmente voltando. E é isso aí, esse aqui foi o resumo do filme. Eu fiz alguns comentários pontuais, expliquei o que eu poderia explicar, descobri coisas novas sobre o filme enquanto eu estava resumindo ele para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, até a próxima. Omnicast desligando, falou!